Olá, eu sou Alexia Carvalhais, acadêmica do segundo período de Medicina da Faculdade de Ciências Biomédicas de Cacoal. Eu sou coordenadora do projeto Seja um Herói. Esse projeto tem como intuito passar adiante informações importantíssimas sobre os primeiros socorros, não só para os ouvintes, como também para a comunidade surda. Em caso de queimadura, não utilize pasta de dente, pasta d'água, vinagre, manteiga, pomada ou qualquer outro produto não recomendado por um profissional. Isso pode agravar a lesão. Não provocar vômito ou tomar leite em caso de ingestão de substâncias tóxicas. E não insistir em remover objetos de nariz ou ouvidos e procurar um profissional quando isso ocorrer para que ele utilize materiais adequados para remover os objetos. Em caso de facada em cabeça, tórax ou abdômen, não retirar o objeto do paciente, levar a vítima para o pronto-socorro, de preferência chamar o resgate. Em caso de crise convulsiva, nunca tente puxar a língua com a mão. Meu nome é Angélica e vou falar sobre a reanimação cardiorrespiratória em crianças de menos de 1 ano de idade. Primeiro você verifica se a criança está respondendo, se ela não responder, você começa a técnica de reanimação. Enquanto isso, você pede para alguém que estiver próximo chamar o socorro, que pode ser o SAMU ou os bombeiros. Depois você procura um local plano para deitar a criança, que de preferência seja duro, e ver se tem algo cobrindo o tórax delas. Se tiver, você abre e identifica o mamilo e coloca no tórax 3 dedos e começa a compressão cerca de 30 vezes. Com a parada, você para e verifica se ela responde. Se não, você faz o boca a boca. E se ela ainda não responder, você continua fazendo o procedimento até a chegada do socorro. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Zenilton e hoje falaremos da massagem cardiorrespiratória em crianças maiores de 1 ano e adultos. Quando você se depara com uma pessoa desacordada, a primeira coisa que você deve verificar é se ela está respirando. Você pode encostar o seu punho no nariz da pessoa e verificar. Se realmente não estiver, ligue imediatamente para o serviço de urgência. E posterior, você inicia as massagens. Como? Primeiro, procure um local plano e rígido e coloque a pessoa. Desobstrua o seu peitoral e trace uma linha nos seus mamilos. Desça 3 dedos e inicie a massagem. Uma mão sobre a outra e conte 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, até que o serviço chegue. Meu nome é André, vou falar sobre ferimentos na pele. Caso aconteça algum tipo de ferimento na sua pele, você precisa higienizar bastante o local com água e sabão. E caso o objeto está sujo ou enferrujado, você precisa procurar a sua carteira de vacinação. Caso a sua carteira de vacinação esteja faltando alguma dose, você precisa procurar a unidade básica de saúde mais próxima e tomar as doses recomendadas. E se depois de você se machucar, é bom você limpar bem o ferimento e tampar com algum tipo de gases ou material limpo. Meu nome é Maria Luísa. Eu estou no segundo período de medicina e eu vou falar agora a respeito sobre os primeiros socorros em cortes, o que deve ser feito. A primeira coisa a fazer é lavar com água e sabão em água corrente. Para quê? Para que seja removida a sujeira e evitar a contaminação desse ferimento. Aí deve-se cobrir com uma gaze estéril. Em caso de cortes maiores, não parar o sangramento, deve-se procurar uma unidade básica de saúde ou então um pronto-socorro, porque talvez haja necessidade de dar pontos. Queimaduras. No caso de queimaduras mais leves, o que deve ser feito? Retirar, se tiver região de mão, de braço, retirar anéis e adornos. Por quê? Porque depois de um período, essa região vai começar a inchar, né? E esse inchaço vai fazer com que cause pressão no local e vai dificultar mais ainda para poder remover esse adorno, esse anel. Então, a primeira coisa a se fazer, se for mãos ou braços, pode se mergulhar em água fria, num balde, né, limpo, com água limpa, para poder aliviar a dor. Evitar colocar qualquer produto sobre a lesão. Não se deve colocar pomada, óleo, pó de café, que, de acordo com a crença popular, algumas pessoas achavam que podia melhorar molho de tomate ou pó de café. Não, isso é tudo mito. Deve se lavar, tá?
e procurar, se for uma área de grande extensão, procurar a unidade básica de saúde para poder fazer um curativo adequado para a lesão. Se a pessoa estiver em chamas, deve fazer com que ela não evitar que ela corra, que ela faça algum tipo de movimento brusco, porque assim vai aumentar as chamas. Pedir então para que, se houver por perto algum cobertor ou um pano grosso, para que cubra essa pessoa, para que essa chama seja apagada. Caso não tenha nenhum pano, nada disponível em volta, o que deve ser feito é fazer com que então a pessoa role no chão para poder apagar esse fogo. Agora, em relação a queimaduras químicas na região de olhos, né, em face, o que deve ser feito? Deve-se lavar com água limpa, corrente, tá? De preferência com um recipiente, acalmar a pessoa, deitá-la, para poder essa água escorrendo e tirando esse resíduo químico que pode causar alguma lesão, tá? Então, o que tem que evitar? Evitar jogar águas em jatos, porque esse produto químico que afetou essa área pode estar causando um descolamento de retina, por exemplo, e pode piorar mais ainda. Então, deve-se acalmar a pessoa, deitá-la e ir lavando, tá? Para remover esse produto e procurar com urgência um pronto-socorro. Para quê? Porque dependendo do produto que caiu, né, pode causar ferimentos de queimadura nos olhos e prejudicar a visão dessa pessoa. Então, com mais rápida urgência, procurar um pronto-socorro. Em relação à mordida de animais, o que deve ser feito, a primeira coisa, é a lavagem do local, na área lesada, e com sabão neutro, procurar esfregar, mesmo com a dor. Por quê? Porque vai estar tirando a saliva desse animal, que é o principal contaminante do local e pode causar infecção. A segunda coisa a fazer, além de identificar o animal, é procurar verificar se esse animal tem uma aparência de animal de rua, ou se tem algum dono ali na região, se é um animal vacinado, e procurar uma unidade básica de saúde ou pronto-socorro. Por quê? Porque esse animal pode não estar com a vacinação em dia e pode causar raiva, né? Transmitir a raiva. Então, deve-se lavar bem a área com sabão e procurar um posto de saúde ou pronto-socorro, de preferência com a caderneta de vacinação. Olá, meu nome é Ana Carolina e eu vou falar sobre os corpos estranhos. Na pele pode ser espinhos, pregos ou ferpos. Se a região estiver suja, limpe com água e sabão neutro. Se esse corpo estranho for um prego, o que devemos fazer? Se ele estiver muito profundo, é recomendável que não se tire, pois ele pode estar próximo a alguma artéria, vaso ou algum nervo e pode comprometer. É importante que a vacina antitetânica esteja em dia, pois não sabemos o que poderá acontecer. Não é recomendável tirar corpos estranhos da pele, pois, como eu disse, pode acarretar danos. A única observação que eu posso fazer é que, se esse corpo estranho estiver na bochecha, é recomendável retirar, pois ele pode acarretar danos nas vias respiratórias. O corpo estranho no olho pode ser vidros, mosquito ou algum acidentezinho que poderá ocorrer. O que devemos fazer? Devemos pedir para a pessoa deixar o olho bem aberto e não mexer nem coçar. Para tentarmos retirar, é necessário que a pessoa se sente, olhe para cima, para que podemos ter uma boa observação do objeto e com uma luminosidade boa. Se estiver tudo ok, com a ajuda de um cotonete umedecido ou um pano umedecido, tente retirar o objeto pelas laterais ou pela pálpebra inferior. Caso você não consiga pela primeira tentativa, não tente novamente. É importante não mexer na íris do olho. O que é a íris? É a região colorida do olho, um local muito sensível e, se ele for afetado, pode causar danos irreversíveis como cegueira. Importante também não mexer na pálpebra superior, pois ela também é muito sensível. Caso você não consiga na primeira tentativa, não tente novamente e procure um hospital mais próximo com um médico especialista, um oftalmologista. Oi, meu nome é Karina e eu vou falar sobre corpos estranhos. No ouvido, o que são corpos estranhos? Podem ser desde bolinha e caroços até insetos, como moscas e mosquitos, que acometem principalmente crianças. Neste caso, o que deve ser feito? Deve haver um encaminhamento para o médico e que não haja tentativa de retirada, que não introduza líquidos e nem pinças,
pois o objeto pode já ter perfurado o tímpano ou com a tentativa de retirada o tímpano ser perfurado, o que causará infecções e danos para a audição. No nariz, podem ser comidas como milho, feijão, até caroços como grampos, alfinetes ou palitos. Neste caso, também não é recomendada a retirada, pois com a tentativa de retirada pode ser que o objeto seja empurrado para a parte mais profunda do nariz. O que deve ser feito? Deve ser levado para o médico, para que o médico, adaptado a isto, retire com apenas uma manobra simples. Olá, meu nome é Enzo Zanata e vou falar sobre traumatismo por queda. A primeira coisa que você deve fazer é manter a calma e fazer a segurança do local, evitar que alguém chegue próximo e possa piorar a situação. Em seguida, você deve observar o local traumatizado. Em caso grave, imediatamente você procura o pronto-socorro. Na cabeça, apenas em casos brandos, colocar gelo e manter a observação, se caso apresentar sinais de sonolência, fraqueza, irritabilidade excessiva ou convulsão. Na presença de algum desses sinais, você procura imediatamente um atendimento médico. No tórax ou abdômen, você deve procurar imediatamente um atendimento médico por possíveis lesões internas. Nos membros, colocar gelo durante um período de 24 horas. Em seguida, colocar compressas mornas. E manter a vigilância constante ao menor sinal de piora, procurando pronto atendimento médico. Agora eu vou falar um pouco sobre a hemorragia. A hemorragia se caracteriza como um rompimento dos vasos e um sangramento contínuo. Você pode ter hemorragia interna e externa. A interna é mais difícil o diagnóstico clínico dela, pois você não vê se há ou não rompimento dos vasos. Porém, você pode ter algumas dicas, como palidez na pele, sangramento nas fezes, tontura e desmaios. E vômitos também. E já a externa é bem fácil o diagnóstico, porque você vai estar vendo os vasos rompidos. A externa pode ser dividida em 3 partes, como a arterial, a venosa e a capilar. A arterial é a mais perigosa, pois o sangue jorra com mais intensidade. A venosa não tanta intensidade, porém bem contínua, já a capilar é a menos problemática. Caso isso ocorra, você precisa estancar o machucado com gases limpas ou material bem limpo no momento e procurar o médico quanto mais rápido. Bom, meu nome é Sebastião, eu vou falar um pouco sobre engasgo por corpos estranhos. É um acidente muito comum, acontece com bastante frequência, né? E consiste no fato de um alimento, seja sólido ou líquido, ou então de um objeto que está na boca e ao ser engolido, ele passa diretamente para o pulmão, ao invés de seguir a sua trajetória normal, que é até o estômago. Uma outra situação que pode acontecer é o caso de obstrução das vias aéreas altas, a exemplo da traqueia, por algum objeto, seja ele da alimentação, chiclete, bala ou pedaços pequenos de brinquedos ou outras peças. A característica de uma pessoa que está engasgada é de extrema dificuldade ao respirar, uma vez que a troca gasosa não está acontecendo, e tosse na tentativa de expelir esse objeto. O que se deve fazer ao visualizar uma pessoa nessa situação? Primeiro de tudo, devemos analisar a pessoa, verificar se ela está consciente, analisar se ela está tossindo com eficiência, com eficácia ou emitindo algum tipo de som. É importante também não interferir nesse processo, uma vez que é uma ação natural de defesa do organismo. Em segundo lugar, devemos ter em mente que a aspiração ela pode provocar vômitos e nessa situação devemos manter a cabeça lateralizada, ou seja, em algum dos lados, para evitar que a vítima aspire esse vômito e piore a situação, o quadro. Em terceiro lugar, ao notarmos que a vítima está com obstrução das vias aéreas altas, devemos analisar se ela está consciente e, nesse caso, iniciamos a manobra de desobstrução das vias aéreas. Se ela estiver inconsciente, é indicado que inicie a manobra de ressuscitação cardiorrespiratória. A manobra de desobstrução das vias aéreas também é conhecida como manobra de Heilig. Consiste em se posicionar atrás da vítima e envolvê-la com os braços. Um dos punhos deve estar de maneira cerrada e localizada na metade da distância entre o umbigo e o final do externo, que é o osso do meio do peito. A outra mão deve segurar, fazer uma forte pressão para dentro e para cima.
Deve-se repetir esse processo quantas vezes for necessário até o objeto ser expelido ou então a pessoa voltar a respirar normalmente. E se no caso a vítima de engasgo for você e você estiver sozinho, o que fazer nessa situação? Primeiro de tudo, deve manter a calma e encontrar uma superfície como um encosto de cadeira ou encosto de sofá. Você deve jogar a parte inferior das costelas nessa superfície com o peso do seu corpo. Esse impacto vai fazer com que o objeto seja expelido do pulmão. Caso você não encontre uma superfície dessa forma, ajoelhe-se no chão, apoie o peso do seu corpo com os braços esticados em punho cerrado, depois coloque as mãos para frente, permitindo que o tórax bata no chão e esse impacto vai fazer com que o objeto seja expelido. Em caso de pessoas inconscientes, deve-se chamar por ajuda imediatamente. Chame a equipe de socorro, seja o SAMU através do número 192 ou através do número 193, que é do Corpo de Bombeiros. Depois, coloque a vítima deitada no chão de costas, ou seja, de barriga para cima, e inicie as compressões cardíacas. Após 30 compressões, abra a boca da vítima e verifique se o objeto consegue ser visualizado. Caso esse seja, tente removê-lo utilizando os 2 dedos, o indicador e o médio em forma de pinça. Se esse não for visualizado, tente fazer 2 ventilações e reiniciar as compressões. Repita o ciclo até o corpo estranho ser removido ou a equipe de socorro chegar ao local. Em bebês menores de 1 ano que estão conscientes, coloque o bebê deitado em cima da sua coxa, com a cabeça levemente para baixo. Dê 5 golpes entre as omoplatas, ou seja, as escápulas, e em seguida faça 5 compressões com a ponta dos 2 dedos na região do osso externo, na linha dos mamilos. A seguir, abra a boca e veja se o objeto está visível. Se estiver visível, você utiliza o dedo indicador e o dedo médio como uma pinça para retirá-lo. Se caso o objeto for visível, você deve refazer o procedimento novamente. No caso de bebês menores de 1 ano inconsciente, você deve imediatamente chamar o corpo de bombeiro. Em seguida, iniciar as manobras como se fosse uma reanimação cardiorrespiratória. Mas antes de ventilar, você deve ver se o objeto está visível e removê-lo em forma de pinça com o dedo indicador e o médio. Jamais tente colocar os dedos dentro da boca de uma pessoa inconsciente, pois isso poderá provocar vômito e agravar o quadro da vítima. Olá pessoal, tudo bem? Bom, meu nome é Pedro e hoje eu vou falar para vocês como agir em situações de primeiros socorros relacionados a fraturas comuns, fraturas expostas e também sobre acidentes de trânsito. Bom, sobre as fraturas comuns, devemos nos lembrar que devemos manter a vítima em estado máximo de conforto. Devemos falar para ela ficar calma perante essa situação para que não aumente o seu quadro relacionado e também para que ela não se movimente, visto que o movimento pode causar outras lesões em situações onde a área fraturada se relacionar tanto ao pescoço como também à nossa coluna. Nunca devemos tentar colocar talas no local lesionado, visto que existe partes do nosso corpo, como o fêmur e o ombro, quando colocados talas de maneira irregular, podem afetar os nervos dessas regiões. E por último, devemos lembrar de nos ligar para as emergências. Em outros estados, nós temos o SAMU, que é o número 192, mas aqui em Cacoal nós temos o número 193, que é o Corpo de Bombeiros. Temos 2 dicas sobre as fraturas comuns. Nunca devemos colocar toalhas quentes no local lesionado, porque isso vai aumentar a temperatura do local e assim pode até ocasionar mais hematomas nessa região. Lembramos também que o atendimento do profissional médico é essencial para que ele possa orientar todo o procedimento a ser realizado. Sobre as fraturas expostas, nunca devemos tentar colocar o osso no local. E também, se possível, cobrir o local da fratura com um pano bem limpo e de preferência úmido. Também devemos evitar qualquer movimento sobre a vítima e manter a calma sobre a situação. Lembrar é caro de ligar para 193. Por último, sobre os acidentes de trânsito. Devemos lembrar principalmente de não movimentar a vítima se observarmos que não exige uma situação em que possa ocorrer um incêndio. Caso seja iminente um incêndio, podemos pegar o extintor de incêndio para tentar apagar esse fogo, ou se não, até mesmo retirar a vítima do local com muito cuidado, porque existe sempre as questões das lesões no pescoço e na coluna. Por último, devemos identificar a vítima, porque sempre um familiar é bom estar presente nessas situações. Olá, meu nome é Rairon,
e eu vim te falar sobre choque elétrico e envenenamento, o que se deve fazer nessas circunstâncias. São duas situações muito delicadas e de muito difícil manuseio da pessoa que acabou de sofrer alguma dessas duas complicações. No primeiro caso do choque elétrico, o que se deve fazer primeiramente é evitar ter o choque elétrico, porque você estiver sozinho, o primeiro socorro que deve ser feito é você reganhar essa consciência caso você perca e chamar o pronto-socorro. Porque os danos do choque é profundo, não tem como você fazer um primeiro socorro na hora, a não ser uma queimadura caso possa ter acontecido pelo choque elétrico. Caso você seja uma pessoa que presenciou uma outra pessoa levando um choque, o que deve ser feito são você retirar a fonte de eletricidade para ela parar de levar o choque, caso ela ainda tenha em contato com a fonte. E caso não tenha como você desligar a chave do padrão, geralmente você não sabe, às vezes vai estar em um local desconhecido, ou até mesmo na casa não é num local muito acessível. Você deve tentar retirar a pessoa o mais longe possível da fonte da eletricidade. No caso, você pode pegar algum material não condutor, como madeira, um banco que seja feito de partes que não sejam metálicas e tentar retirar sem que você também esteja prejudicado a pessoa de perto do local. Assim que ela tenha uma distância segura da fonte de energia, você deve checar os sinais vitais da pessoa, caso ela esteja inconsciente. Existem três situações: ela estiver consciente, ela estiver inconsciente e respirando com sinais vitais, ou ela estiver inconsciente e sem respirar. Caso você deve checar quais dessas situações que ela está. Se ela estiver consciente, tudo bem. Primeira coisa, ligar para o pronto-socorro, pronto atendimento, que eles vão saber os procedimentos necessários para se tratar. E se ela estiver inconsciente e sem respirar, ligar para o pronto atendimento. É a coisa que deve ser feita. Agora, no envenenamento, a situação é até mais complicada, porque cada substância tóxica tem um tratamento diferente a ela. Então, por isso, quando a pessoa se envenena, a primeira coisa é você guardar a embalagem do produto que ela ingeriu ou inalou, enfim. É mais fácil eu falar o que não se deve fazer do que se deve fazer nessa hora. Porque tem gente que dá líquidos para a pessoa, para ela tomar, ingerir água, até leite ou óleo. Isso não se deve fazer, porque essas substâncias facilitam a absorção da substância nociva. Imediatamente o que deve ser feito é ligar para o pronto-socorro, eles já vão dar as informações que você deve seguir. Deve levar a criança para o pronto-socorro, caso você não conheça o número, mas é sempre bom deixar ele guardado. E enquanto esse processo ocorre, deixa a criança deitada, de lado, evitando vomitar, porque dependendo do que foi ingerido, o vômito pode causar refluxo e queimar ainda mais o esôfago, por onde entra o alimento. A única coisa, assim, uma dica realmente que é dada em caso de envenenamento é deixar guardado em casa umas pílulas ou pote de pó com carvão vegetal ativado. Você dá um pouco dessa substância para ela, que ela vai neutralizar um pouco da toxicidade da substância. Olá, meu nome é Isabela e eu vou falar para vocês sobre desmaio e convulsão. Quando você se deparar com uma pessoa desmaiada, a primeira coisa que você deve fazer é se certificar de que ela está respirando, porque alguma coisa pode estar obstruindo a passagem de ar, como por exemplo, vômito, a própria saliva, sangue, entre outros. Para resolver esse problema, você deve colocar a cabeça da pessoa deitada de lado, com o que vai fazer com que esses objetos saiam dela. A pessoa volte a respirar normalmente. Além disso, você deve manter o local arejado. E também, outra coisa que você pode fazer é levar as pernas da pessoa acima da altura do corpo dela. Deitá-la em um local e fazer isso porque vai ajudar no fluxo sanguíneo e no oxigênio. Convulsão. As principais características de uma pessoa em convulsão é a cabeça rígida, os olhos revirados e o corpo se batendo. A primeira coisa que você deve fazer quando uma pessoa está em convulsão é protegê-la. Verifique se há algum objeto do lado dela que possa machucá-la, retire-o imediatamente. O máximo que você pode fazer com uma pessoa em convulsão é segurar a cabeça dela de lado para que evite que ela se engasgue com vômito, com a saliva ou outras coisas, e esperar que essa crise convulsiva passe, pois ela tem uma duração máxima de 1 minuto. O que você não deve fazer quando uma pessoa está em convulsão é colocar a mão na boca dela, tentando retirar a língua.
isso é um grande mito. Muitas pessoas dizem que ela pode engolir a língua ou ela pode ficar com falta de ar, revirar a língua, né? Mas isso é um grande mito, pois a língua está presa, isso não pode acontecer. Então você não deve colocar nenhum objeto na boca, nem tentar colocar a mão, porque a pessoa pode se machucar mais ainda e, além dela, você também pode se machucar. É aconselhável que você procure um médico após a crise convulsiva para saber qual foi a causa que levou a essa convulsão. Então é isso, pessoal. Obrigado pela atenção. Eu espero que tenha ficado claro todos os procedimentos básicos dos primeiros socorros e que vocês possam algum dia ser um herói na vida de alguém. Seja um herói, compartilhe esse vídeo para que alcance o máximo número de pessoas possível. Obrigada!